A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal do EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos estudando o quarto trimestre, o último trimestre desse ano, a qual nós estamos falando a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias do livro de Ezequiel. Chegamos à lição 8, já estão na reta final já desse quarto trimestre, já estão aproximando do mês de dezembro. Mas a lição vai ser do dia 20 de novembro, nós estamos aplicando ela hoje, a qual nós já adianta ela no início de semana, para ajudar você que é o nosso ouvinte nesse canal, que nos acompanha, assiste a nossas aulas, professores, Escola Bíblica Dominical, subintendentes, pastores, líderes e irmãos também, alunos da Escola Bíblica Dominical e outros. Então nós sempre estamos colocando a nossa aula nas terça-feira, tá? Até o meio-dia. As nossas aulas já está aí pronta para você estar nos acompanhando. Você que já é inscrito no meu canal, quero te agradecer, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Continua dando like, dando um joinha lá, gostei, um joinha positivo. Você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho lá para você estar recebendo em primeira mão, tá, de notificação. Toda vez que nós tiver um vídeo novo, vai estar chegando em primeira mão para você. E eu quero pedir encarecidamente, não pare de compartilhar. Compartilhe o nosso trabalho. Aqui nós fizemos um trabalho que Deus tem colocado, o Senhor Jesus Cristo tem colocado no nosso coração, para nós estar aqui passando o resumo da Escola Bíblica Dominical, da EBD, dessa revista da CPAD. Então que Deus abençoe você. Fica conosco até o final, que hoje nós vamos ter um aprendizado muito bom nessa lição 8. Vai falar os bons pastores e os pastores infiéis. Então tem uns assuntos importantes que você vai estar aprendendo comigo e que vai ser bênção para você na sua sala de aula, em nome de Jesus. A lição anterior, você que às vezes ainda não viu minha lição anterior, peço você para ver algumas lições anteriores, tá? Tem uma lição 4 muito boa, tem essa aqui, a lição 7, a qual nós passamos domingo passado, É a responsabilidade individual. Muito boa essa lição, tão quanto essa que nós vamos passar hoje. O texto áureo da nossa lição diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que está me assistindo, eu sou da Assembleia de Deus, daqui do município de Cariacica, do Espírito Santo, e eu tenho o privilégio de ter bons pastores comigo. Tá? Meu pastor presidente, pastor Adão Carlos de Oliveira, pastor vice-presidente, pastor Davi Amorim, e o pastor Osiel, que é o segundo vice-presidente. Então são os meus líderes, e a qual são os bons pastores, têm cuidado muito bem das suas ovelhas. A qual também nós estamos aqui passando a festividade, 60 anos do Ministério Bela Aurora, a qual tem sido bênção. Nós tivemos a presença do pastor Cláudio Gama, tivemos a presença ali de Maria Massal, tivemos a presença de vários cantores aí, tivemos a presença também do cantor Jefferson e Sueli também, foi benção, a qual dentro de 3 dias, para a honra e glória do nome do Senhor, tivemos já 20 almas salvas ali que aceitaram, se renderam aos pés do Senhor, e ainda nós temos ainda mais 2 dias de festividade. Que Deus abençoe, está sendo benção, está sendo uma benção muito grande, o derramamento do poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, cura divina, está sendo uma benção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A verdade prática diz assim: a Escritura revela Deus como pastor do seu povo, mas isto se aplica também nos líderes eclesiásticos. Deus dá bom pastor ao seu povo e também remove os maus pastores. Quer dizer para você, sempre leia o textuário com seus alunos, a verdade prática. Não esqueça também de fazer a leitura bíblica em classe, que isso aí vai ajudar muito. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 34, versículo de 1 a 12. Não deixe de ler na sua classe. Já iniciando a nossa lição, quero passar para você o objetivo da nossa lição. Os objetivos hoje vai falar assim: identificar o rebanho das Escrituras. Segundo, descobrir os pastores infiéis de Israel. Terceiro, refletir sobre o bom pastor. Aleluia. A nossa introdução da nossa lição, que diz assim: o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, o pastor infiéis, Deus como futuro bom pastor,
o julgamento entre as próprias ovelhas, o Messias como pastor de Deus. Aleluias. Por limite do espaço, a presente lição restringirá os pastores infiéis e o bom pastor. Aqui nós vamos aprender hoje sobre os pastores fiéis, os bons pastores e os pastores infiéis. Mas eu quero dizer para você, professor de escola bíblica dominical, você líder, não foca lá, dá abertura para os irmãos da igreja, seus alunos, seus liderados, ficar falando sobre os maus pastores, porque senão vai perder um pouco o foco da lição. Inicia falando sobre que Jesus falou sobre os pastores, explica sobre Ezequiel, falando sobre os líderes, pastores, líder religioso, líder político da época de Ezequiel, e entra no mérito também do bom pastor. Depois, o segundo ponto, vai tratar sobre os pastores infiéis. Sim, fala sobre os pastores infiéis, fala que existe, mas também mostra que existe pastores fiéis, pastores que dá a vida pelas suas ovelhas, pastor amoroso, pastor dedicado. Então é importante nós focar também que existe, por mais que existem muitos pastores infiéis, pastores sem responsabilidade, mas também existem pastores com responsabilidade que não negocia a sua fé, que não se vende. Tem muitos pastores se vendendo no meio de uma política corrupta e estão negociando o seu rebanho, né? E o Pedro vai falar sobre isso, Jesus fala sobre isso, e na época de Ezequiel estava acontecendo isso. Os líderes religiosos e os líderes políticos estavam negociando as suas ovelhas, e Deus a qual confiou em sua mão para você cuidar, a qual Deus confiou em nossas mãos para nós cuidar dessas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Já vamos entrar no nosso primeiro ponto da nossa lição, primeiro subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, ovelhas. Eu quero falar para você, aqui nesta lição, a palavra ovelha aparece 74 vezes no Novo Testamento e é um dos principais símbolos dos filhos de Deus. Então, 74 vezes ela aparece no Novo Testamento. Nós somos ovelha, né? Precisamos ser ovelha e temos que ter um pastor para nos cuidar, para nos orientar. Por quê? Ovelha, no sentido, ela é uma ovelha, quando falamos ovelha, elas precisam de cuidados, precisam de orientação. Porque ovelha trazendo pela palavra, na visão do animal, ela é frágil, ela precisa de cuidado, ela é medrosa. Então não pode deixar ela vulnerável com a facilidade das presas pegar ela. Isso explica a razão da Bíblia nos comparar com ovelha. No Salmo 23 apresenta o quadro perfeito dessa comparação, né? Que nós somos comparados com uma ovelha a qual precisamos de cuidado. Então nós vamos aprender, fica comigo aqui, venha comigo na lição, fica até o final. Nós vamos aprender que a ovelha precisa do pastor, mas o pastor também precisa das ovelhas. Então o pastor não consegue pastorear, liderar se não tiver ovelha, mas a ovelha também, ela não consegue andar juntas se não tiver o seu pastor. E quero dizer mais, quem conhece ovelha conhece a voz do seu pastor, do seu líder. Se chegar pessoa estranha para querer falar, para ela obedecer, as ovelhas não obedecem. Então, quem é ovelha, obedece o seu líder. Que as próprias ovelhas, no sentido literal, elas obedecem o seu pastor, obedecem os seus líderes. Salmo, né, vai passar para você, Salmo 23, versículo 2, e Salmo 74, versículo 1, e Salmo 100, versículo 3, tá? O símbolo das ovelhas como filhos de Deus. É bom lembrar que a ovelha é uma fêmea, e o carneiro até o primeiro ano de vida é filhote chamado de cordeiro. Então eu quero lembrar bem que a ovelha é a fêmea, tá? E o carneiro, até seu primeiro ano de filhote, ele é chamado de cordeiro. Então, acima de um ano,
o macho, acima de 1 ano, ele é carneiro. Abaixo de 1 ano, ele é cordeiro, tá? Então é muito interessante nós conseguir separar isso aí também, conhecer, né? Como está falando na parte singular aqui, questão do animalzinho ovelha, né? Carneiro. Então é bom a gente entender essa parte de ovelha, carneiro e cordeiro. Está lá em João capítulo 21, versículo 15 e 17. Nosso segundo ponto vai falar sobre a natureza, né? Ovelhas são animais indefesos. A ovelha é um animal medroso, não é um animal de ataque, não é um animal feroz, tá? A única coisa que ele briga, às vezes, o macho ali, é mais por território, tá? Você já viu, às vezes, carneiro, bate a cabeça no outro, fica batendo, brigando ali, mais por território, defendendo o território de outro macho e tal, mas não é um animal feroz, é um animal medroso, um animal indefeso. A ovelha é um animal dócil e manso, porém muito frágil, tá? Frágil. Ele não tem condições de sobreviver sem um pastoreado. Lucas capítulo 2, versículo 8 e Zacarias 3, 17. Então, como ele é um animal frágil, é um animal dócil, mas é um animal medroso, ele não tem como viver sozinho. Portanto que o pastor precisa conhecer seu rebanho, porque uma ovelha, tá? Um carneiro, uma ovelha, se ele for beber água na beira de uma mata que tiver cachoeira muito forte, com água, fazendo muito barulho, ele morre de sede, mas não bebe a água, porque ele tem medo do barulho. Então, o pastor precisa conhecer suas ovelhas, levar no lugar que não amedronta, levar no lugar, né, que faz bem, dar um bom pasto, né, trazer uma boa palavra, né, levar a água certa, né, para seus liderados estar com a palavra de Deus, que ela sacia a nossa sede também. Então tudo isso aí é responsabilidade do pastor conhecer a trajetória, o lugar certo está levando o seu rebanho para passear, né? Na igreja, os dias certos, convidando para ir, caminhando as suas ovelhas para a igreja, para a casa do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Terceiro tópico do nosso primeiro ponto vai falar o rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificadas diversas vezes na Bíblia como rebanho também. Não existe rebanho sem pastor. Se não houver um pastor que cuide das ovelhas, o rebanho se dissolve e as ovelhas ficam aflitas, exaustas e se torna presa fácil para os predadores. Mateus 9:36. Então, não existe rebanho sem o pastor. Nós temos que pastorear, né? O pastor precisa liderar, a qual Deus tem confiado. Ele colocou essa confiança na mão de Pedro, né? E assim vai colocando na mão de outras pessoas para ser líder. Bom seria também que os líderes políticos tivessem também essa consciência que ele está ali não para aproveitar do seu território, aproveitar do seu momento, aproveitar da sua hierarquia como governo, como qualquer posição politicamente falando. Ele reconhecesse que ele está lá para representar o povo, para liderar o povo. Que a própria Bíblia fala, quando um fiel lidera o povo se alegra. Mas quando é liderado pelo injusto, o povo padece, o povo sofre. Então você que às vezes pode estar ouvindo esse ensino meu hoje de manhã também, você que está ouvindo esse ensino meu nesse canal do YouTube, também seja um líder político, a qual Deus tem te graciado para você ser um líder. Lembra do povo, que você está ali na responsabilidade de guiar, lidar um povo para as pessoas ter alegria, né? Ser bem-sucedida, para ser abençoada. Você está ali representando um líder maior. Na igreja também a mesma coisa, mas aí na igreja já é a parte espiritual, a qual vai conduzir o povo não para continuar morando nessa terra, mas nós estamos aqui de passagem como peregrino, nós estamos, aleluia, caminhando para onde nós nunca deveríamos ter saído, que é a terra prometida, a qual o Senhor nos prometeu.
que é onde vai ter paz, vai ter alegria, e nós estamos aqui sendo liderados pelos nossos pastores, né? Você é liderado pelos pastores da igreja, precisa compreender isso. Aleluia. E tem muitos pastores, às vezes, que quer, né, ser cuidado pelas ovelhas. Esquece que é ele que precisa de cuidar das ovelhas. Parte B, visto que Deus é o Deus da união. Está lá em João, capítulo 17, 21. É melhor exemplo da união para o povo de Deus é de um rebanho de ovelha. Melhor exemplo de uma união para o povo de Deus é de um rebanho de ovelha. Então, quando a pessoa ouve bem o seu pastor, quando você tem um pastor que cuida bem das ovelhas, você vê que as ovelhas têm união, a ovelha não fica dispersada, e quando o pastor sente falta de uma ovelha, ele busca, ele corre atrás. O pastor ficou para curar as feridas, para tirar a sujeira do pelo, né, da lã da ovelha, cuidar, né, passar um azeite para tirar os insetos que posa no corpo da ovelha, tirar toda a sujeira, limpar, cuidar, tratar, é a responsabilidade do pastor. Quarto subtópico do nosso primeiro ponto vai falar sobre os pastores. A palavra pastor de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no livro de Jeremias, né, se refere a um governante. Então, lá na época, está referindo ao governante. O governante a qual Deus colocou, os governantes do povo de Israel, governante salvo, governante crente, servo de Deus. Só que eles começaram a ir para os outros caminhos, se rebelando contra Deus e dando mau exemplo para as ovelhas e aproveitando das ovelhas, né? Aqui, ó, a figura de um pastor também é vista como um símbolo de liderança governal. Tá lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Parte B, visto que o governo político devia ser baseado na lei de Deus, tá? Mas o homem tem criado tanta lei, principalmente lei que favorece o próprio líder. E, por certo, o líder político tinha que ser pela palavra de Deus, pela lei de Deus, não pelas suas próprias leis, que favorece a ele, né? Seu bem-estar. Também foram chamados de pastores. Lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 2, os líderes governantes na época, governo, reis, juiz da época, foi chamado também de pastores. C, no mundo antigo havia os pastores literais, mas os patriarca, profeta, sacerdote, juiz, reis também foram vistos como pastores. Por essa causa, Deus chama de os líderes pastores. Jeremias 23, versículo 4. Então, assim, a vontade de Deus é que todos os líderes de comunidade, líder do povo, da nação, que fosse um líder evangélico, um líder salvo, guiar o povo, instruir o povo pela palavra. Deus sempre quis ter um líder que guiasse o povo da forma que é pela palavra, pela lei de Deus. Mas o povo quer liderar pelas suas próprias cabeças e quer, em vez de agradar a Deus, as pessoas querem agradar o homem. Quando começa a agradar o homem, começa a agradar a Deus, porque faz a vontade da carne e não faz a vontade do Espírito. Aleluia. Visão geral desse primeiro ponto nosso diz assim, visão geral. O rebanho das Escrituras pode ser identificado como o povo de Israel e igreja de Cristo. O rebanho nas Escrituras. Então é para o povo de Israel, mas também para a igreja de Cristo. Glória a Deus. Segundo ponto da nossa lição, sobre os pastores infiéis. Mas também não vamos dar tanta ênfase, mas fala com propriedade, passa esse ensino, tá? Porque se for despertar muito sobre isso aqui, vai ter muito debate e a pessoa, ao invés de sair de lá alegre, vai sair de lá mais aborrecido, sem entender. Então precisa passar isso aqui com bastante segurança, cuidado, não ficar falando lá mal de um, de A, de B, né? Só falar dos pastores, que existem pastores infiéis, sim, e que eles vão se ver no juízo de Deus, se eles não se converter da forma que precisa. O pastor infiel, se ele não se converter da forma que Cristo quer, da forma que Deus colocou as leis, e ele não obedecer, se não se converter de verdade e passar a ser um pastor fiel, ele vai ver com a justiça de Deus. Então não pela justiça do homem. Então nós não podemos acusar que o pastor vai para o inferno. Aquele pastor lá para ser pastor e tal. Deixa ele com Deus.
Quem vai tratar com ele é Deus. Nós não precisamos fazer nada. Deixa ele na mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Parte A. Visto que a função do pastor é alimentar, guiar, proteger, né? Deus, olha só qual é a responsabilidade do pastor, né? O pastor é alimentar, guiar, proteger. Então essa é a responsabilidade do pastor. Alimentar com a palavra, guiar mostrando o caminho e proteger. Proteger dos falsos pastores, proteger das falsas doutrinas, proteger dos falsos ensinos, proteger, né, das setas malignas que vêm querer rodear as ovelhas, trazendo até a morte. Deus falou com o líder para que estes cumprissem o papel de pastorear para com o povo. Ezequiel 34:2. B. Deus queria que os líderes dos dias de Ezequiel fossem iguais aos líderes que ele já havia usado, como em Salmo 78, capítulo 78, versículos 70 e 72, e Números 12, 7, Davi e Moisés. Ele queria que os pastores da atualidade, da época de Ezequiel, né, falando do exilado lá da Babilônia, ele queria que o povo de Israel fosse igual o líder Moisés foi, e também Davi. Foi pessoas a qual Deus agradou dessas lideranças. Foram as lideranças seguras, a qual preocupava com o povo, a qual chegava e conversava até com Deus para ter misericórdia do povo, né? Então Deus quer sempre levantar pastor com esse caráter de Moisés e caráter de Davi. E eu faço uma pergunta para você, meu ouvinte: qual está sendo o seu caráter como pastor? Qual está sendo o seu caráter como líder evangélico ou líder político também? Como está sendo a sua conduta diante do povo? Você está sendo bom exemplo ou você está sendo mau exemplo? Deus tem agradado da sua liderança ou você está aqui para querer agradar o povo? Porque quando você agrada a Deus, você está debaixo da proteção de Deus, o povo vai bem. O povo, por mais que vai querer chiar um pouquinho ali e tal, mas daqui a pouco está todo mundo bem. No momento, às vezes, da palavra firme que Deus te dá para você liderar um povo, o povo pode ficar meio assim, mas daqui a pouco vai todo mundo no caminho, entendendo que é Deus que está dando a visão, está dando a palavra, te usando. Amém? Glória a Deus. Segundo subtópico do nosso segundo ponto, o que os governos faziam. Está lá no versículo 2 e 3 da nossa leitura de Ezequiel 34. Não existe rebanho sem pastor, como eu falei lá no início. Não existe rebanho sem pastor. Mas não existe pastor sem rebanho. Parte B. A missão número 1 dos líderes políticos religioso de Israel era viver na função do bem-estar do povo, do Senhor. Por isso eles foram chamados. Olha só, Deus te chamou, Deus te separou como pastor, Deus separou alguém como pastor, como líder, porque a qual confiou nessa função do bem-estar do povo. Aí vem a situação, porque os líderes de hoje, alguns pastores, algum líder, preocupa no seu bem-estar, mas não preocupa no bem-estar das ovelhas, não preocupa no bem-estar do rebanho. Então é necessário que nós líderes, nós pastores, precisamos preocupar com o bem-estar das ovelhas e do rebanho. E as pessoas querem folgar, querem ficar de boa, querem balançar na rede, né? Não está nem preocupado com o que está acontecendo, não faz visita às suas ovelhas, não procura saber, não aconselha. O pastor foi chamado para aconselhar o rebanho, o pastor foi chamado às vezes para sofrer pelo rebanho, às vezes ter madrugada, noite fria, passar de joelho dobrado, clamando a Deus pelo seu rebanho. Essa é a função do pastor. Então, se preocupar com o bem-estar. Parte C. O profeta denuncia a falta de compromisso com o povo. O profeta Ezequiel chama a atenção dos pastores, dos líderes governal na época, os governantes, a falta de compromisso com o povo. Se não tem compromisso com o povo, muito menos com Deus, porque quando você tem compromisso com Deus, tem compromisso com o rebanho, com as ovelhas, né? Então está querendo dizer que logo, a palavra foi bem clara, que
o povo ali na época não tinha compromisso com o rebanho, porque não tinha compromisso com Deus. Porque quando o pastor tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com o rebanho. Expressões de exploração injusta, que foram, comeis as gorduras, vós vestis a lã e degolais as cevadas. Esses pastores estavam preocupados, né, na exploração das ovelhas. Eles estavam querendo somente os ganhos, né, com os impostos, explorar, aproveitar do povo, né, comendo a gordura, tirando a lã. Assim existe muito também nos dias de hoje, alguns líderes que não estão preocupados em conduzir o povo para as mansões celestiais. Tem muitos líderes que não estão preocupados em salvação das almas, mas está preocupado às vezes em encher a igreja, está preocupado, né, somente com o seu dízimo. O dízimo é bíblico, precisamos, mas está preocupado em explorar, né, manter campanha de exploração, fazendo, aproveitando o momento que a pessoa está fragilizando e para somente tirar a lã, somente tirar a gordura, somente tirar a cevada, né? Tirar a cevada quer dizer esvaziar a sua cozinha, a sua despensa, mas não é por aí. A primeira coisa que o pastor precisa é trazer a cura, é trazer a libertação, a transformação, liderar, cuidar, guiar, né? Trazer a palavra de ensino, de incentivo para o povo que estão desorientados. E nós estamos passando numa época que tem muita gente desorientada, não sabe qual o caminho. Tá certo que tem muita ovelha desobediente, que não para no seu curral, não para no lugar certo, quer quebrar a cerca, mas para isso Deus tem um tratar, dá instrução, dá sabedoria ao pastor também, para conseguir tratar dessa ovelha que está se expondo, às vezes, e ser uma presa fácil pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas, chegar até a morte. Então o pastor precisa cuidar também, aconselhar, né, tirar os carrapichos, podar algumas coisinhas, né, a lã está muito grande, né, quem sabe que a lã está muito grande, essa ovelha, precisa dar umas podazinhas. Essa também é do pastor também, que o pastor não pode deixar também as coisas ir crescendo e ele perder o controle. Às vezes tem ovelha que precisa dar umas podazinhas nela de vez em quando, é igual a árvore, né, uma árvore para dar um fruto bom, precisa ter umas podas, cortar uns galhos, os galinhos feios, os galinhos que estão ruins, o galinho que está crescendo demais, vai atrapalhar o fruto crescer, então precisa da poda. Assim também é o serviço do pastor. Parte D. O apóstolo Pedro revela que nos últimos dias, muito falso líder iria enganar a muitos. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Nos últimos dias, o falso profeta viria para enganar muitos. Então precisa ter cuidado com os falsos pastores, os falsos ensinadores, os falsos mestres. Terceiro tópico da nossa lição, do segundo ponto, vai falar assim, o que os governos não faziam. Olha só o que eles não faziam, né? O profeta revela exatamente o que os líderes deveriam fazer. O que eles deveriam fazer, que eles não faziam, deveriam fazer. A. Fortalecer a ovelha. Parte B. Curar as ovelhas feridas. Parte C, ligar, restaurar. Parte D, trazer a comungar, trazer a comunhão. Parte C, buscar e unir aquelas ovelhas que estão desunidas, unir eles. Dentro da igreja tem aquela desunião, o pastor não pode deixar. Uma coisa interessante que eu vou falar aqui agora, para você líder, você pastor, não deixa ter grupinho dentro dos seus liderados. Fazer grupinho A, grupinho B, grupinho C. Deixa esse negócio aí para reality. Dentro da igreja não pode ter grupinho, não. Dentro da igreja tem que ter união. Todo mundo falar a mesma língua, todo mundo da paz do Senhor, todo mundo participar da mesma mesa. Grupinho A, grupinho B, fazendo grupo de WhatsApp ali, grupinho K, grupinho... Não pode isso não, pastor. Corta isso, líder. Dentro da mocidade, dentro dos seus liderados na escola bíblica dominical, se existir esse negócio de grupinho, não tem... O pastor não pode ter grupinho melhor K, grupinho melhor K, não. Tem que ser um povo só. Né? Então precisa cortar esses negocinhos também. Aleluia. Ezequiel denuncia o sofrimento e o abandono do povo, por isso o juízo seria inevitável. Ezequiel 34:10, pode conferir lá na sua leitura Bíblia em classe. Que Ezequiel denuncia o sofrimento, o abandono que o povo estava sofrendo
pelos seus líderes. E aí eu faço a pergunta para nós que somos líderes. Será que nós também não estamos deixando o rebanho, nossas ovelhas, também abandonado? Você tem cuidado bem do seu rebanho? Você tem se preocupado com o seu rebanho? Como está sendo a sua liderança? Quarto subtópico do nosso segundo ponto, diz assim, as ovelhas dispersas. Apesar da mensagem de Ezequiel estar relacionada à sua época, existe um alerta espiritual para todas as épocas. Ezequiel estava falando para aquela época dele, mas existe uma mensagem dentro desse texto para todas as épocas. E nós sabemos que nós estamos passando uma época que as pessoas estão meio perdidas. As pessoas, ao invés de procurar salvação, as pessoas estão querendo procurar, às vezes, coisas que se ligam aqui nessa terra, procurando bens para essa terra. Nós temos que preocupar com a salvação. Parte B, grandes a responsabilidade dos líderes religiosos e políticos diante das necessidades do próximo. Quando Deus ordenou para amar o próximo como a si mesmo, ele não especificou nacionalidade nem as condições sociais do próximo. Aí, olha só, quer dizer isso aqui, que nós como líder, eu vou para a casa de fulano porque tem um carro bacana, a casa dele tem uma piscina, lá tem uma área de churrasco, lá e tal, então eu vou fazer aquele grupinho lá. Não, lá na outro irmão lá não vou não, que ele mora lá no Valado, a casinha quase caindo, aí nem lá vai visitar. Não, Deus nos chamou para pastorear, Deus chamou nós para liderar um povo só. Nação, bairro, mora na beira da praia, mora num lugar bacana, né? Ou mora na favela, não importa. Para Deus, todos têm o mesmo valor, seja pobre, seja rico, seja branco, alemão, seja preto, seja mulato, seja índio, seja o que for. Não tem cor de raça, Deus ama todos iguais. A única coisa que faz a diferença é se arrepender. Se haver arrependimento e se consertar, né? Segundo as Crônicas, capítulo 14, versículo 7, ou contrário, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, eu sararei, né? Curarei, sararei a sua terra, aleluia, e abençoarei e perdoarei os seus pecados. Mas precisa se humilhar, precisa se arrepender. Glória a Deus. Todo ser humano é digno de um bem-estar, e por isso é grande responsabilidade quem tem compromisso de liderar vidas. Então, a grande responsabilidade, todo ser humano é digno de cuidados. Todo ser humano é digno de cuidado. Quem tem o compromisso de liderar vida? Lucas 12, 48. Glória a Deus. Visão geral do segundo ponto. A atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica dispersão das ovelhas. As ovelhas ficam dispersas pela atuação dos pastores infiéis. Terceiro ponto, já caminhando para o nosso final, sobre o bom pastor. Sobre um bom pastor, que maravilha. Existe bom pastor. Eu posso falar com alegria. Que eu sou liderado pelos bons pastores. Meu pastor presidente, pastor Adão Carlos de Oliveira, pastor vice-presidente, pastor Davi Amorim, e o meu pastor também, qual foi meu pastor também, e continua sendo meu pastor Osiel, né, que é o segundo vice-presidente do nosso campo. Que Deus abençoe. Deus ensina como deve ser cuidado dos líderes para com as ovelhas. Olha, Deus ensina como deve ser o cuidado dos líderes para com as ovelhas. Buscar as ovelhas perdidas. Aí eu te faço a pergunta, você tem ido buscar as ovelhas perdidas? Parte B, dar liberdade ao povo de um bem-estar, né? Você tem que preocupar com o bem-estar das suas ovelhas. Parte C, pastores segundo o coração de Deus. Temos que ser pastores segundo o coração de Deus. Parte D, essa mensagem envolvia os líderes das várias épocas. Então, não importa a época. Então, viva a sua época agora, seja um bom pastor e seja fiel a Deus, que você estará sendo fiel aos seus liderados, seu rebanho. Fica alerta para como os pastores, o que acontece com quem não pastoreia conforme o coração de Deus. Lê lá Jeremias 23, 2, Efésios capítulo 4, versículo 11 e Atos dos Apóstolos 13, 22.
o que acontece com os pastores que não liderem bem as suas ovelhas. Não deixe de ler essa referência. Segundo tópico do nosso terceiro ponto diz assim, né? Jesus, o bom pastor. Oh, glória a Deus. Não existe pastor melhor do que Jesus. Jesus é o bom pastor, o melhor pastor, o sumo pastor. E nós precisamos ter ele como espelho, ter ele como referência, ter Jesus como nossa referência de um bom pastor. Seguir o exemplo de Jesus como um bom pastor. Jesus é o pastor por excelência pelo seguinte motivo. Ele deu a vida pelas ovelhas, João capítulo 10, versículo 11, parte B. Ele declarou que é o bom pastor, glória a Deus. Parte C. Pedro deu testemunho de que Jesus é o supremo pastor, 1 Pedro 5:4. Parte D. A plenitude do perfeito pastorado se cumprirá com Cristo, pois ele é o perfeito exemplo profetizado nas Escrituras. João capítulo 10, versículo 16, Lucas 24:44. Vamos para o nosso terceiro tópico da nossa lição, já o último subtópico. Pastor, condutor do povo. Pastor é condutor do povo. Você ficou na responsabilidade de conduzir o povo ao céu, certo? Você ficou na responsabilidade, nós ficamos na responsabilidade de conduzir o povo. Vamos lá? Parte A do nosso terceiro subtópico. Deus nunca irá ferir o princípio de liderar seu povo por meio de líder que ele mesmo levanta. Se é Deus que levantou você, ele nunca vai ferir o princípio de um líder do seu povo por meio de líder que ele mesmo levanta. Se é Deus que te levantou, não se preocupa que alguém vai levantar contra a sua vida. Jeremias 3,15. Ainda nos dias de hoje, existem os pastores que Deus levanta para conduzir seu povo. Oh, glória a Deus! Eu creio nessa mensagem, que Deus continua levantando homens de coragem para pastorear rebanhos, em nome de Jesus, Efésios 4:11. Parte C. Os pastores da atualidade devem pastorear com cuidado, que teve Davi. Glória a Deus. Com a entrega que teve Jesus. Pastorear, né, com cuidado que teve Davi. Pastorear com a entrega que teve Jesus. E aí? Você tem coragem de se entregar como Jesus se entregou? Vamos lá, Pedro também. Pedro, quando o povo estava lá em Roma, sendo preso, né, Pedro sai de lá e vem cá e se entrega no lugar do povo. Não, só do povo, o responsável líder sou eu. E aí eles foram levar para crucificar Pedro. Ele falou, não quero ser crucificado igual o meu Senhor, igual o meu pastor. Eu quero ser crucificado então de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu para liberar o povo, que estava todo mundo preso, e ele foi lá e se entregou no lugar do povo. E eu te faço uma pergunta. Você tem essas condições de se entregar no lugar do povo? Glória a Deus. Vamos lá. A dedicação de Paulo. A entrega de Jesus e a dedicação de Paulo. E aí? O que você tem se dedicado? Você tem um chamado pastoral. A que você tem se dedicado? Você tem se dedicado à obra de Deus, se dedicado a conduzir o rebanho, liderar as ovelhas que Deus tem confiado em sua mão? A que você tem se entregado, dedicado? Qual está sendo a sua dedicação? As coisas materiais? A dedicação sua está sendo para você crescer financeiramente? Ou você tem se dedicado a ovelhas, ao rebanho que Deus confiou? Porque quem te colocou aí foi Deus. A não ser quem procura posição, porque quer se dar de bem. Porque tem muita gente que está achando que ser pastor é ser palanque, é momento de aplauso, ser aplaudido. Não. Ser pastores é responsabilidade. Ser pastor é um chamado para sofrer no lugar das ovelhas. Para se colocar no lugar das ovelhas, ter empatia com as ovelhas, se colocar no lugar que as pessoas estão passando as aflições, passar as aflições com as ovelhas, cuidar das ovelhas. E os pastores, às vezes, tem muitas vezes que não está preocupado, está querendo ser cuidado. E Deus chamou para você cuidar das ovelhas. E Deus cuidará de ti. Deus cuidará de você, que é um bom pastor. Glória a Deus, aleluia. Precisamos seguir o exemplo de Paulo, mas ainda existem os pastores de Cristo na igreja
precisa seguir seus exemplos e ensinamento. Ensinar a igreja, instruir a igreja. E existem muitos pastores que seguem esse exemplo de Paulo. Tem muitos pastores que se entregam como Jesus se entregou. Tem muitos pastores que faz como Pedro também fez, como Davi também fez. Dedicação de Paulo, dedica mesmo à obra de Deus. Conclusão da nossa lição: o comportamento do ser humano se compara a ser muito aspecto das ovelhas. E por essa razão Deus nos chama nas escrituras de ovelha. Há entre eles aquele que dão marrada uns nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós. Ser humano, há competição entre as ovelhas também. Essa desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifica a Deus. Então Deus não agrada também de pessoa que quer marcar território, achar que ele é o único líder, que não vai ter líder igual ele. Deus não agrada que o ser humano tenha um relacionamento desagradável a Deus, né? Entre os irmãos, fofoca, calúnia, disse-me disse. Deus gosta de um povo que tem união. Quando as ovelhas têm um bom pastor que guia elas bem, elas têm união, andam tudo em rebanho junto, andam juntas, né? E a igreja de Cristo também precisamos andarmos juntos. Visão geral da terceira ponte: Jesus como bom pastor e o verdadeiro modelo do pastor cristão. A conclusão: a igreja como o seleto rebanho do Senhor deve permanecer unido, obediente ao sumo pastor, aos demais pastores que Deus levantou para cuidar do seu rebanho. Então, as ovelhas não tiver um bom pastor, elas brigam, elas andam desunidas, ficam presa fácil para os animais ferozes pegar ela. Mas quando tem um bom pastor, elas andam unidas, andam em bando certinho, né? Andam em grupo certinho ali, né? E é obediente, ela escuta a voz do seu pastor. Se chegar alguém estranho, elas conhecem a voz e sabem que não é a voz do pastor. Amém? Que Deus abençoe você que tem se inscrevido no meu canal, você que está chegando agora, que tem assistido essa lição, tem gostado. Se você gostou, está sendo bênção para você, bênção para sua casa, bênção para sua igreja, para os seus líderes. Então dá um joinha lá em gostei, pode comentar, que nós estamos respondendo todos os comentários. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal, tá? Que esse canal, tenho certeza, está sendo bênção, como está sendo bênção para mim, bênção para minha família, tenho certeza que está sendo bênção para você também. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Pastores, que Deus abençoe a todos vocês, abençoa os seus rebanhos, a qual Deus tem confiado em sua mão. Que você seja um ótimo pastor, a qual de confiança que agrada a Deus. Deus tem confiado, né, as ovelhas em suas mãos. Cuide bem delas, em nome de Jesus. Até a próxima aula. A próxima aula vamos falar de Gog e Magog, um dia de juízo. Não perca essa lição. Essa lição vai estar falando da batalha final. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima.